Desejo o Senado para dar continuidade a essa vida parlamentar. E muito mais do que isso, amigos meus, para ver o Senado diferente, para ver o Senado renovado, para ver o Senado não uma casa de escândalos e assombrações, mas para ver o Senado firme, discutindo de tete a tete o Pacto Federativo, colocando a Paraíba em pé de igualdade com os outros estados. Nós temos, de uma vez por todas, de pensarmos na reforma política no que diz respeito do voto distrital. E eu defendo o voto distrital misto. O voto distrital misto, onde metade dos parlamentares na Câmara dos Deputados seriam eleitos através de lista e a outra metade seria eleito através do voto proporcional. Seria o caminho de nós iniciarmos exatamente uma reforma para nos prepararmos para chegarmos ao parlamentarismo. Porque o Congresso Nacional hoje, lamentavelmente, é dominado pelo Executivo. O Executivo que usou o mensalão, o Executivo que usou o mensalão em cima dos parlamentares da base do governo, do PMDB, do PT, de outros partidos que são da base do governo, e aí o que nós temos hoje é um poder totalmente entregue ao Executivo. E lamentável é os nossos políticos da base do governo, estando lá como lagartixas, balançando a cabeça e votando contra os projetos de interesse do país. Vota o projeto do governo, são deputados, são senadores do governo, de um determinado presidente ou de uma determinada facção, mas se esquece que o mais importante é ser representante do povo e da Paraíba. Eu represento a Paraíba. Lamentavelmente, muitos representam o governo. Candidato, gostaria que o senhor pudesse esclarecer o que o motivou a tentar criar 97 cargos sem concurso público com salários de R$10 mil. Isso aconteceu, houve uma mobilização a nível de imprensa, de mídia nacional e da sociedade, havendo um recuo nesse sentido. O que o senhor tem a dizer? Olha, primeiro, acho que o próprio candidato ele tem que entender que não se cria cargo, nenhum senador cria cargo. Os cargos são feitos pelo regimento interno da casa. Então, jamais eu poderia criar cargos se não tivesse, primeiro, o apoio de todos os líderes da casa. Segundo, se não tivesse a posição firme do presidente da casa com a maioria da mesa. Então, a imprensa nacional, ela tentou fazer do senador Efraim Moraes, após o senador Efraim Moraes ter a coragem de presidir a CPI dos bingos, de contrariar interesses de grandes pessoas ligadas ao governo, principalmente no que diz respeito ao desvio de milhões de reais. Quando nós tivemos a coragem, a determinação de juntos, ao lado dos outros companheiros do Senado, chegarmos até ao ponto de derrubarmos ministros, de derrubarmos presidente de Caixa Econômica, de tantos outros que estão aí hoje, ao lado de Luísa Helena, que era companheira minha lá na CPI dos bingos. Então, o que aconteceu a tudo isso? O senador Efraim Moraes passou a ser vítima daqueles que não queriam e nem querem que exista oposição no nosso país. Então, em nenhum momento, o senador Efraim Moraes tentou criar cargos no Senado, uma vez que não competia ao senador Efraim Moraes criar esse cargo. É competência da mesa. E um só parlamentar não pode criar cargos. Então, mais uma jogada daqueles que não entenderam que o papel do senador Efraim Moraes era defender os interesses do Brasil, era fiscalizar um governo que estava desviando milhões e milhões de reais dentro da Caixa Econômica através de um contrato com a Getex. Por isso, candidato, fique tranquilo que em nenhum momento nós tínhamos esse poder e nem tentamos fazer isso, até porque a competência é da mesa com a decisão do presidente da casa. Eu quero me dirigir aos paraibanos e dizer que, como senador, caso seja eleito, quero, junto a Luísa Helena, que certamente será eleita no estado das Alagoas, aprovar um projeto que ela apresentou que torna a corrupção como crime hediondo, que foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, mas que se encontra engavetado, além de outras questões, como a questão das benesses que existem naquele parlamento. A questão de cotas de passagem aérea, que me desculpe, Vitalzinho, a organização Transparência Brasil, em seu site, disse o senhor beneficiou familiares com 4 passagens para Nova York. Também para que a gente acabe com essa benesse, além das verbas indenizatórias que o Wilson Santiago, conforme informação,
aumentou em 500% o uso das verbas indenizatórias. Então, para combater as benesses, Marcos Dias, senador. Pela importância do tema, eu vou manter o tema da educação e vou perguntar ao deputado Wilson Santiago a sua opinião sobre o Enem, o IDEB e o Fundeb. Sua resposta, candidato. São programas importantes para a valorização da educação brasileira. Todos eles melhoram a qualidade do ensino brasileiro. E quando fala na qualidade do ensino brasileiro, nós temos que nos preocupar daquilo que atenda às necessidades do alunado brasileiro, especificamente do alunado paraibano. Eu atuei muito, candidato Cássio, no Congresso Nacional, sobre todos esses temas da educação. Como líder do PMDB, primeiro, durante 2 períodos, e segundo, como vice-líder do governo. E sempre aprovei e defendi esses projetos. O seu partido, o partido do senador Efraim, sempre foram contra esses projetos de interesse do país e de interesse do presidente Lula, dificultando todas essas aprovações e evitando que fosse interiorizado a educação no Brasil, especificamente nos estados mais pobres da federação. Todos nós somos conscientes disso e temos que lá no Senado Federal, eu particularmente, tenho o direito e, além de tudo, o dever e a obrigação de defender essas políticas públicas que melhoram a educação brasileira. E todos esses programas, eles de fato atendem não só a essa demanda do alunado brasileiro, como também melhoram o Fundeb e melhoram esses programas que são essenciais para a educação, especificamente a fundamental com tempo integral e também a educação que falei do ensino superior. O candidato Wilson Santiago, ele comete o mesmo equívoco que ele cometeu no CQC, quando ele foi perguntado pelo Enem e não soube responder. O Fundeb, deputado, foi criado do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso e a minha pergunta, objetivamente, que me permita dizer que não fui respondido, é qual a opinião sobre os critérios de repartição dos recursos do Fundeb. O Fundeb hoje está subestimado, os recursos que são repassados pelo governo federal para o nosso Estado são inferiores ao que o próprio governo do Estado deposita no fundo. Isso gera uma distorção profunda. Como senador, eu vou lutar para promover uma mudança nos valores do Fundeb, assim como também vou lutar para as mudanças na tabela do SUS, porque os médicos, os profissionais de saúde são discriminados. A pergunta é muito clara: qual o valor per capita que o senhor vai defender para o Fundeb do nosso país? Candidato Cássio, o Fundeb, todos nós sabemos da importância dele, sendo que o presidente Fernando Henrique Cardoso, quando lá encaminhou ao Congresso Nacional, ele penalizou os estados e os municípios brasileiros. Ele retirou a grande parte dos recursos para bancar o Fundeb dos municípios e dos estados da federação. Eu mesmo testemunhei, Vossa Excelência, reclamando com a participação da Paraíba em relação ao Fundeb. Testemunhei várias vezes, comprovando que o seu governo, o governo do seu partido, foi terrível com os municípios e com os estados brasileiros. E quando fala em educação, o seu partido é o único, é dos poucos que não podem criticar esse setor. Enquanto vocês, de fato, o PSDB e o PFL, quando aprovaram a privatização e com isso desestruturar a educação do país no que se refere à educação pública, então, logicamente que todos os programas em relação a isso, o governo Fernando Henrique foi terrível para a educação no país. Senador Efraim Moraes, Vossa Excelência tem quase 8 anos de mandato como senador. Vossa Excelência, um dos projetos, ou digo até, uma das ações de Vossa Excelência foi como presidente da CPI dos Bingos, a conhecida CPI do fim do mundo. Que resultado essa CPI trouxe para o país? Sua resposta, candidato. Primeiro, a CPI dos bingos tem como resultado evitar com que milhões de reais fossem desviados do Brasil. Foram milhões e mais milhões de reais que estavam sendo tirados do povo brasileiro através de uma empresa chamada Getex, que estava atuando na Caixa Econômica, e dentro da Caixa Econômica esse recurso saíam de lá e chegava até as pessoas que Vossa Excelência apoia, pessoas que
tinham diretamente como o ministro, o ex-ministro Zé Disseu, que é um dos responsáveis, cassado inclusive por corrupção, certamente acredito até que pelo aperto dos votos, a maioria, Vossa Excelência deve ter votado para que ele não fosse cassado. Deputado Efraim Moraes, o que eu digo é... Perfeitamente, desculpe Vossa Excelência. Vou chegar com certeza. Senador Efraim Moraes, Vossa Excelência ficou comprovado na CPI dos bingos que a sua oposição raivosa ao presidente Lula nada contribuiu para apurar nada. Tanto é verdade que a sua CPI nem relatório final teve. Foi conhecida como a CPI do fim do mundo. Nada foi concretizado, não caiu ministro nenhum com a CPI de Vossa Excelência. O ministro Palocci foi demitido, ou renunciou ao ministério por conta da quebra de um sigilo, foi outro caso. O ministro Zé Disseu foi demitido ou foi cassado por conta da CPI, eu digo até do conhecido mensalão, e nunca pela CPI dos bingos. Vossa Excelência comprovadamente quis fazer e fez uma oposição raivosa ao presidente Lula, e em nenhum instante Vossa Excelência comprovou aquilo que demonstrou. O candidato não consegue diferenciar quem é demitido, quem é exonerado, ou quem perde o cargo por corrupção. E ele não fala a verdade quando diz que não teve um relatório final. O relatório final foi do senador Garibaldi Alves, que era o relator, senador pelo Rio Grande do Norte. Na rádio SAT, Paraíba SAT, o candidato Vitalzinho disse que para aqueles pequenos municípios que deu até 500 votos a ele apresentou emenda, para beneficiar esses municípios. É esse critério que você irá utilizar, caso seja eleito, para beneficiar os municípios do estado da Paraíba? Candidato, seu tempo acabou. O candidato Edgar, sua resposta. O que eu tenho criticado no meu programa eleitoral é essa lógica das emendas parlamentares. Todos eles falam nos seus programas, não é, que vão colocar uma emenda para asfaltar a estrada, para trazer um hospital, para aprofundamento do Porto de Cabedelo, etc. Mas, na verdade, nós percebemos que, com isso, há um vínculo entre o deputado ou o senador que colocou a emenda e os prefeitos, que são das cidades que são beneficiadas, e depois com as empresas que vão realizar essas obras, e nós sabemos que há essa cobrança de propinas, que hoje, o que se escuta por aí, é em torno de 20%, o que naturalmente permite essas campanhas absurdamente caras que eu vejo os meus colegas candidatos, excluindo Marcos Dias e eu próprio, realizarem. Obrigado. Vou utilizar o direito de resposta dentro do período das considerações finais, dizendo que o candidato Marcos incorreu num equívoco. O primeiro, as nossas passagens aéreas, as minhas passagens aéreas da minha família, eu as retiro dentro dos programas de milhagem que eu tenho direito. E com relação às emendas que cada parlamentar tem como obrigação de fazê-la no Orçamento Geral da União, eu as fiz exatamente colocando em municípios em que eu fui votado, mas não tinha o apoio político institucional. Eu fiz aos prefeitos que tenham outra militância política, em respeito ao povo que precisa dos recursos, e é assim que eu continuarei fazendo.